Olá, amigo, tudo bem? Alguma vez o assaltou a ideia de que por ter caído tantas vezes, Deus não queira mais saber de você? Existe algo no mundo que seja capaz de separar Deus de você? Tem o direito de pensar que Deus o abandonou e se esqueceu de você? Está escrito com Alejandro Bullion, apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, a espera silenciosa. A mensagem para hoje está baseada no texto de São João, capítulo 1, versos 11 a 14. Vejamos o que está escrito. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. O Senhor Jesus se fez carne e habitou em meio de nós. Quero começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta. Você alguma vez foi assaltado? Esta pergunta pode parecer sem muito sentido, mas eu já fui assaltado 3 vezes. O assalto é uma experiência interessante de se contar, mas terrível de se viver. Depois de sermos assaltados, algo doloroso acontece na mente. Começamos a tremer, só de pensar que poderíamos estar mortos. Começamos a acreditar que existem pessoas que por um pouco de dinheiro são capazes de tirar a vida de um semelhante. Depois do primeiro assalto, eu vivi dias difíceis, porque tinha a impressão de que toda pessoa desconhecida que se aproximava de mim ia me assaltar. Eu desconfiava de todos. Quando alguém vinha por uma calçada, eu passava para outra. No ponto do ônibus, eu ficava meio distante e quando alguém se aproximava, eu olhava com suspeita e ficava pronto para fugir se fosse o caso. Fiquei traumatizado, pois vivi um momento dramático em minha vida. Colocaram uma faca no meu peito e o meu dinheiro e relógio foram levados. A partir daquele momento, comecei a desconfiar de todas as pessoas. Amigo, isto talvez seja o mais trágico do pecado. O pecado cria desconfiança entre os seres humanos, cria barreiras intransponíveis, abre brechas entre marido e mulher, cria limites entre pais e filhos. O pecado abre distância entre os membros de uma mesma igreja, abre feridas que depois não se fecham, causa traumas que o tempo não é capaz de apagar. Porém, talvez o mais terrível do pecado seja mesmo a dolorosa experiência de nos separar, de nos afastar, de nos isolar do mundo. Quando você era criança e fazia algo de errado, a primeira coisa que vinha à sua mente era esconder-se, não era? Pois é. O pecado nos faz esconder, nos faz partir para longe. Ele nos separa de Deus, criando uma barreira entre o Pai e nós. Nós, adultos, quando cometemos algo de errado contra uma pessoa, temos medo de nos encontrar com ela. E se por acaso a encontramos, temos vergonha de olhar em seus olhos. O pecado separa as pessoas, as famílias, os irmãos, os amigos. Talvez você já tenha sido traído por um amigo em quem confiava muito. Talvez já tenha sido traído pelo seu esposo ou esposa, pelo pai ou pelo filho, ou até mesmo por um pastor ou ancião de sua igreja, e entende perfeitamente do que estou falando. Isto é o que o pecado faz no ser humano. Porém, o pior de tudo é que o pecado nos separa de Deus. Mas a minha pergunta de hoje é:
pode o pecado separar Deus de nós? Leiamos o que diz Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amigo, quero que você compreenda uma coisa. Porque quando Jesus veio a este mundo, os líderes de seu tempo não conseguiram entender. Tenho a impressão de que hoje muitos cristãos também não compreendem este assunto. O pecado nos separa de Deus, mas não pode separar Deus de nós. Quando Jesus veio a este mundo, as pessoas não conseguiam entender isto. Elas confundiam o pecado com o pecador. Quando um homem cometia um pecado, ele era rejeitado e desprezado. Ninguém mais se relacionava com esse homem. Jesus veio a este mundo para arrancar esse conceito da mente humana. Por isso, quando ele estava nesta terra, enquanto os membros da igreja daquele tempo se afastavam dos pecadores, Jesus os procurava, se juntava e se assentava com eles. Quer dizer que Jesus aprovava a vida destes pecadores? Claro que não. Porém, sabia que para poder salvá-los, tinha que buscá-los e amá-los. Enquanto isso, os líderes da igreja daquele tempo formavam um pequeno grupo à parte e criticavam o Senhor Jesus por juntar-se com os pecadores. Vejam o que diz Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe e come com eles. Os membros da Igreja de Deus daquela época não aceitavam a ideia de que o pecado nos separa de Deus, mas não separa Deus de nós. Quando pecamos, escolhemos abandonar a Deus, partimos para nosso próprio mundo, andamos em nossos caminhos, fazemos coisas que nos machucam por dentro e que machucam as pessoas queridas que estão ao nosso redor. Mas o pecado não separa Deus de nós. Ele vai atrás de nós, nos suplica, nos espera, nos ama. Jesus, ao andar nesta terra, procurou os miseráveis pecadores, as prostitutas, e seguramente procurou também os homossexuais e toda a gente perdida daquele tempo. Gente como Maria Madalena, que tinha prometido 7 vezes que mudaria de vida e não tinha forças para mudar. Leprosos, paralíticos, cegos, gente que não tinha mais esperança, que não sabia mais o que fazer com sua vida. Foram esses que Jesus procurou. Foi com eles que Jesus se assentou, comeu e viveu. Isto, como já disse, não quer dizer que Jesus concordava com as atitudes erradas da prostituta ou aceitava a desonestidade de Zaqueu. Não. Isto não quer dizer que Jesus aprovava os caminhos errados desses homens. Jesus não aceita o pecado, mas ama o pecador. Nos versos 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas, os fariseus acusam a Jesus. Por que se junta aos pecadores? Por que vive e come com os pecadores? E nesse mesmo capítulo encontramos a resposta de Jesus em 3 parábolas. A parábola da moeda, da ovelha e a do filho. Os 3 perdidos. Isto quer dizer que Jesus se junta aos pecadores a fim de buscá-los. A parábola do filho é conhecida como a parábola do filho pródigo. Por que filho pródigo? Porque foi muito pródigo em gastar seu dinheiro, sua vida, sua saúde e sua juventude.
Mas acho que a parábola não devia se chamar a parábola do filho pródigo, e sim a parábola do pai pródigo. Pródigo em amar, em acreditar, pródigo em ter paciência e esperar. A figura que se destaca em Lucas 15 não é o filho que se perde, mas o pai que vai atrás do filho. É o pai que espera, é o pai que ama, é o pai que suplica. O espírito de profecia diz que foi o amor do pai que finalmente venceu no coração do filho e o trouxe de volta para ele. Eu pergunto, amou o pai a seu filho quando ele se comportava bem? Quando trabalhava na fazenda e cumpria todos os seus deveres? Ou amou mais do que quando ele estava em meio aos porcos, às prostitutas, gastando sua vida e seu dinheiro? Em que momento Deus ama mais o seu filho? Em que momento o pai da parábola amou mais a seu filho? Você amaria seu filho quando? Quando está tudo bem ou quando ele está em dificuldades? Quando o filho estava em casa e se portava bem, o pai o amava muito e estava feliz. Quando o filho se afundou na miséria do pecado, o pai continuou amando-o muito, mas estava triste. Aí está a diferença. Quando nós deixamos que seu poder nos transforme e que seu Espírito nos guie em seus caminhos, Deus nos ama muito e fica feliz. Mas quando deixamos de prestar atenção à direção do Espírito Santo e nos afundamos na miséria da vida, Deus continua nos amando, só que agora com lágrimas nos olhos. Essa é a diferença. Muita gente não é capaz de entender esta mensagem e pensa assim: pastor, o senhor está pregando uma mensagem perigosa, porque se o senhor diz que o homem peca e Deus o continua amando e que o amor de Deus não tem limite, então o senhor está incentivando o pecado e o homem pode pensar: por que vou deixar de pecar se Deus me ama mesmo no pecado? Mas quem fizer esta pergunta é porque nunca compreendeu o que é capaz de fazer o amor de Deus. Ele sabia perfeitamente que se o amor não fosse capaz de transformar uma vida, nada mais o seria. Jesus sabia, por exemplo, que se o amor dele não fosse capaz de transformar Maria Magdalena, nada mais a transformaria. Por isso a amou, acreditou e esperou. Embora Maria caísse uma vez, caísse outra e mais outras, e ninguém mais acreditasse que um dia ela se levantaria, Jesus, entretanto, continuou acreditando. E o seu maravilhoso amor foi o maior argumento que pôde conscientizá-la de seu estado pecaminoso. Quando ela compreendeu isto, se agarrou num fio de esperança e foi banhada no sangue de Jesus. Maria aprendeu a desconfiar de sua própria força de vontade e a depender de Cristo, se ajoelhando e dizendo: Senhor Jesus, sozinha estou perdida. Posso prometer 1 milhão de vezes, mas nunca conseguirei. Preciso que tu operes um milagre em minha vida. Preciso que tu faças algo que eu não posso fazer por mim mesma. E só assim, essa mulher foi transformada. Meu pai foi um homem muito duro, um homem que não admitia erros. Ele não conhecia Jesus, mas era um homem muito honesto. Não aceitava Jesus, mas era um moralista de primeira linha. Para ser um moralista não precisa ser cristão. Ser cristão é viver preocupado em deixar que Jesus viva em você. Ser moralista é apenas viver preocupado em portar-se bem. Mas graças a Deus, no fim de sua vida, meu pai aceitou a Jesus e tornou-se um cristão. E como eu já disse, ele não admitia erros. E quando eu era garoto, parece que cometia muitos erros. Certo dia fiz algo errado. Meu pai já tinha me dado uma advertência: se eu continuasse cometendo aquele ato, eu receberia um castigo. E um dia fui flagrado. Eu sabia que quando meu pai chegasse à tarde, teria que me acertar com ele.
Ele tinha me prometido que se eu cometesse aquele erro mais uma vez, me daria 20 chicotadas. Quando ele chegou à tarde, eu já estava preparado. Então ele me disse, venha ao quarto. E eu fui com ele. Eu devia ter 9 anos, 10 talvez. Tinha me colocado 4 calças para assim poder diminuir a dor do castigo. E meu pai percebeu. Eu quero imaginar nesse momento meu pai vendo entrar o filho com as pernas grossas por causa das 4 calças. Eu, com 9 anos, pensava que meu pai não perceberia, mas parece que percebeu. Eu era uma criatura ridícula diante dele, uma caricatura diante de meu pai, tentando resolver o meu problema, vestindo 4 calças para diminuir a dor. Meu pai podia ter rido de mim, mas não riu. Eu vi lágrimas em seus olhos. O chicote estava na sua mão. Eu sabia que merecia o castigo. Ele devia dar-me as 20 chicotadas que tinha prometido. Eu já tinha me dito para mim mesmo que não choraria nem reclamaria. Estava pronto para receber meu castigo. Mas meu pai não conhecia a palavra perdão. Só que naquela tarde aconteceu uma coisa estranha. Aquele homem duro se emocionou ao ver-me desse jeito e disse, vem cá, aproxime-se mais. Cheguei perto dele. Ele tinha o chicote na mão. Fechei os olhos esperando a primeira chicotada. Mas o que eu senti foi um abraço. Meu pai me abraçou. Havia lágrimas em seus olhos. E então me disse, filho, eu não quero castigar você. Não pense que eu sinto prazer em castigá-lo. Eu amo você, meu filho. Mas tenho que fazer isso para seu próprio bem. Para que você não sofra quando crescer. Você tem que aprender a obedecer agora. Só que ele me abraçou e continuou. Filho, desta vez eu não vou bater em você. Amigo, se meu pai tivesse me dado as 20 chicotadas, eu não teria derramado uma lágrima, eu acho. Mas aquela tarde, chorei. Seu abraço doeu mais do que 20 chicotadas. Seu amor doeu mais do que o castigo. Se ele me castigasse, talvez eu continuaria fazendo aquilo que tinha feito sempre. Mas naquele dia, prometi para mim mesmo que nunca mais faria chorar meu pai. Jesus conhece o poder que o amor tem. E é por isso que quando erramos, ele não diz, vai embora, você não presta, você pisou meus mandamentos e traiu a minha confiança, não quero mais saber de você, você é um caso perdido, esqueça que eu existo, não volte para mim quando estiver precisando. Não. Querido amigo, Deus nunca poderia fazer isso. O pecado nos afasta de Deus, mas não pode afastar Deus de nós. Ele nos procura, Ele vai atrás de nós, Ele espera, Ele acredita, Ele nos ama. É por isso que você não tem o direito de permanecer triste em casa. Você não tem o direito de estar aí pensando que já não tem jeito. Deus o ama e nunca deixou de acreditar em você. Ele morreu para salvá-lo. Deu seu Espírito Santo com a plenitude de seu poder para fazê-lo vitorioso, para tirá-lo da mediocridade e dar-lhe a vitória. Não quer você aceitar Jesus aí onde está? Não quer abrir o seu coração e lhe dizer, obrigado, Senhor, porque nunca deixaste de me amar. Obrigado também pelo poder que vem da cruz para transformar a minha vida. Quer fazê-lo? Então, tome sua decisão.
enquanto Sonete canta, e eu fico aqui orando por você. Eis-me aqui mais uma vez. Não te cansas de escutar-me outra vez cair. Eis a oração que te farei. Sinto muito tanta dor que te causei, ó Deus, com pecados sucessivos, pois jamais mudei. E entretanto me perdoas e me envolves no amor uma vez mais. É teu grande amor que nunca me deixará. Não posso entender sua imensidão e esse amor baniu todo mal de mim. Oh, quão grande é teu amor. Outra vez não pude ver antes que te conhecesse teu amor senti. Chorando estou e tu também, porque vejo as promessas que jamais cumpri. Por palavras digo creio, mas não tenho fé. E entretanto me perdoas e me envolves no amor uma vez mais. É teu grande amor que nunca me deixará. Não posso entender sua imensidão e esse amor baniu todo mal de mim. Oh, quão grande é teu amor. É teu grande amor que nunca me deixará. Não posso entender sua imensidão e esse amor baniu todo mal de mim. Não me faltará, eu sei, te conheço, afinal não posso viver sem teu amor. É teu grande amor que nunca me deixará. Obrigado, Sonete. Oremos. Querido Pai, ouve o clamor silencioso das pessoas que estão aí diante da TV. Obrigado porque tu acreditas no ser humano. Obrigado também porque quando tu perdoas, esqueces e transformas. Coloca neste momento a tua mão poderosa sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém.
Você sabe que aqui não está escrito, nós temos uma preocupação muito grande com o conteúdo daquilo que nós vamos passar para você. E nós temos o interesse em que você conheça cada vez melhor a Bíblia. Por isso, nós oferecemos para você aqui gratuitamente esse curso especial, uma série de fascículos que você recebe na sua casa sem pagar nada para conhecer melhor a Bíblia. Faça contato conosco, nós estamos esperando por você. E agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.